Quinta-feira foi mais um dia de altas temperaturas no centro-sul do Brasil. A onda de calor continua atuando com intensidade nessa que é a reta final do verão. Marco Antônio Mendes está aqui no estúdio com as informações do tempo. Eu lembro que ontem a gente teve cidades que tiveram recordes de temperatura. Hoje, novos recordes quebrados. Boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você e para você que acompanha a gente também. Pois é, tivemos mais um dia insuportável de calor, né? E, de fato, tivemos também novos recordes espalhados principalmente pelo centro-sul do país. O noroeste do Paraná foi o lugar mais quente do Brasil nessa quinta-feira. Em Paranapoema, por volta ali das 3 horas da tarde, os termômetros marcaram 40 graus. Isso é 8 graus acima da média para o mês de março. Então, veja como subiu muito, né? E ontem a gente até falou que Porto Alegre poderia bater recorde de calor. Foi exatamente isso que aconteceu hoje. A capital gaúcha teve uma quinta-feira sufocante de quente. Nessa tarde, os termômetros atingiram 37,1 graus. Com isso, a cidade teve o dia mais quente do ano até agora. Antes, a maior temperatura de 2024 tinha sido em 14 de janeiro, com 36 graus e meio. Márcio Gomes, parece até difícil de respirar numa situação como essa, né? Pois é, e chega a ser preocupante saber que amanhã a situação pode ficar ainda pior. Pois é, eu até gostaria de trazer aqui que vamos ter um dia mais refrescante, mas isso deve acontecer mais lá no Rio Grande do Sul, em algumas áreas. Já toda a outra região que está sendo afetada por essa onda de calor, de fato, vamos ter um dia bastante preocupante, com calor bastante intenso, porque a massa de ar quente e seco está se espalhando pelo centro-sul do Brasil. E isso está fazendo com que a umidade do ar e também as condições de chuva fiquem bem menores, elevando então as temperaturas. Vamos dar uma olhada no mapa da onda de calor atualizado, porque agora mais estados podem ter as temperaturas entre 3 e 5 graus acima da média. São todos esses estados que estão com a faixa em laranja no mapa. Em vermelho é onde as temperaturas sobem ainda mais. E aí é justamente nessa área que hoje o Instituto Nacional de Meteorologia publicou um alerta de perigo para amanhã. Há risco de saúde para pessoas e também para animais. Por isso é bom tentar se proteger, né? Bebendo bastante água, usando protetor solar, evitando exposição também no sol. Nessa sexta-feira, algumas cidades, então, vão ter um dia de calor muito acima da média para o mês de março. É o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, que deve fazer amanhã 37 graus. 6 a mais do que a média para essa época do ano. Inclusive, deve subir mais nesses próximos dias. Já Campo Grande, amanhã, deve fazer 36 graus. A média para o mês de março é de 31 graus. E São Paulo deve ter uma sexta-feira, assim, bem difícil, viu? Porque estão previstos 35 graus. Isso é 7 graus acima da média para o mês de março. E se essa temperatura se confirmar, então, Márcio Gomes, poderemos ter um recorde de temperatura com o dia mais quente de 2024 aqui em São Paulo. Mas isso é impressionante. A média era 28 e deve fazer 35 graus. E hoje aqui em São Paulo, o tempo estava meio nublado, tinha muita nuvem no céu, mas você olhava para o termômetro, 35 graus. Agora, você falou antes aí do Rio Grande do Sul, que vai ter uma virada do tempo. Dá tempo de viajar para lá? Pega o próximo e vai, viu? Pega o próximo voo e vai, porque está se aproximando de fato essa frente fria no Rio Grande do Sul. Deve chover já nesses próximos dias, dando uma certa aliviada aí nas temperaturas. Essa chuva, na verdade, ela vem em algumas regiões do Rio Grande do Sul, que deve inclusive já chegar nessa noite, e ela vai avançando pelo território gaúcho já ao longo do dia. Esses maiores acumulados, eles vão ficar principalmente na região ali de fronteira, região também de campanha e sul do estado. Outra área que merece muita atenção amanhã, gente, é o norte e o nordeste do país, porque essas regiões, elas continuam sendo influenciadas por um corredor de umidade que vem afetando essa região desde o começo do ano. Por isso, então, a sexta-feira deve ser de aberturas de sol e também pancadas de chuva e até temporais. São Luís, por exemplo, tem previsão de 30 milímetros de chuva. Natal e Salvador, 25 milímetros. Agora, no restante do país, o ar quente e úmido ele pode ajudar na formação de nuvens carregadas. Então, por isso,
aí uma chance de pancadas de chuva, principalmente no Triângulo Mineiro e também ali em todo o estado de Goiás e também Mato Grosso. E até mesmo nessas regiões em que pode chover, as temperaturas, infelizmente, elas seguem altas. São Luís, por exemplo, deve ser uma das cidades assim mais, digamos, fresquinhas, com 28 graus. Manaus, Palmas, Goiânia, Salvador e Porto Alegre podem chegar aos 32 graus. E Cuiabá fervendo aos 36 graus. A gente não vê a hora, né, Márcio Gomes, de passar esse calor, voltar ao inverno, chuvinha. Se até com chuva faz calor nesse nível, a gente tem que torcer para esse verão acabar logo. Temos dias bem difíceis pela frente, invadindo aí a semana inteira que vem. Mas pelo menos o alerta que você deu é importante, né? Beba água, se hidrate, sombra e cuidado com o calor. Obrigado, Marco. Boa noite. Valeu.